Bora, Fel, para as últimas informações. Se liga nas últimas do Timão direto do CT Joaquim Grava e as Peppa quer punir o Corinthians de qualquer jeito. Teve um empurra ontem e os caras estão irredutíveis. Deu um choro, pelo amor de Deus, hein? Se liga nas informações da Lili. Tem análise também do Edre Hernan com o pessoal. Na moral, mano, os caras são muito mimadinhos, muito mimado, pelo amor de Deus. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Lili Nascimento, muito bem, hein? Faltou bola rolando, mas sobrou polêmica em mais um derby, Lili. Mas é uma vitória do Corinthians por 0-0. Vou falar assim, hein, Lili? É esse o sentimento por aí? Digamos que sim, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Por esse detalhe do Corinthians ter 2 jogadores a menos, o empate na Neoquímica Arena foi, digamos assim, comemorado pela torcida por conta da entrega, da raça em campo, com 2 jogadores a menos. O que se espera, né, é que o Corinthians talvez perdesse ali em plena Neoquímica Arena, mas conseguiu segurar esse empate, demonstrou muita vontade por esse resultado. Então, por isso, a torcida, digamos assim, aplaudiu ao final da partida. Porque antes do jogo começar, se não fosse nessa situação de ter 2 jogadores a menos, esse resultado, muitos torcedores iriam vaiar, porque a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é lamentável, né? É o 16º colocado, tem 11 pontos, então precisa reagir na próxima rodada contra o Vitória, mas justamente nesse clássico, com tudo o que aconteceu em campo, a torcida saiu um pouco assim aliviada, digamos. Agora, depois do jogo, a confusão continuou, né? Bem ali no túnel, foi uma confusão generalizada. Então, pela parte do Corinthians, o Corinthians diz que o Breno Bidon e o Gabriel Paulista foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Isso o Corinthians divulgou ontem em nota, logo após o jogo, antes da zona mista, então que os 2 teriam sido agredidos. Conversei com pessoas em off ali do Corinthians, o que eles me falaram? Que logo depois de toda a confusão, houve sim um empurra-empurra. O Hugo Souza mesmo falou que foi força de um lado, força do outro, agressão de fato não teria acontecido. E que logo depois que isso aconteceu, o staff do Corinthians foi conversar com pessoas do Palmeiras e dizer assim: vocês querem mesmo levar isso pra frente? Deixa pra lá, foi empurra-empurra, não precisa, porque o Palmeiras, depois o Nicolete vai falar sobre a situação do Luigi. Mas de acordo com essas pessoas do Corinthians, o Palmeiras foi irredutível, diz que iria levar sim para o Gecrim e que não pararia por ali. Aí, essas pessoas do Corinthians, né, do staff ali do Corinthians, foram até o vestiário para falar com o Gabriel Paulista e o Breno Bidon, ambos que disseram que foram agredidos por seguranças do Palmeiras e falaram, vamos até o Gecrim também, porque o Palmeiras vai. E eles falaram: é necessário? Porque a gente não gostaria de ir. Então, eles abriram mão de ir porque entenderam que foi empurra-empurra de um lado e do outro. E que, de fato, não houve uma agressão grave. Por isso que eles não quiseram ir, até porque tem toda a parte burocrática que é mais demorada, né? Então, essa foi a parte da confusão ali no túnel. Na zona mista, eu perguntei pro Hugo Souza sobre isso, né? Então, ele minimizou, falou que o Corinthians só soltou aquela nota porque o Palmeiras soltou também. Então, foi uma resposta à nota do Palmeiras. E sobre o André, ele disse que assim que chegou no vestiário, foi perguntar pro André: André, você fez isso de propósito? Ele disse que o André falou pra ele assim: claro que não, eu fui ajustar o meu calção. E aí eles interpretaram errado. Aí o Hugo Souza dá até uma risada e falou: a imagem mostra ali, mas eu prefiro acreditar no André. Até porque também, se eu for ajeitar o meu calção, eu vou ser expulso, porque eu também ajeito o meu calção assim. Foi a declaração do Hugo Souza. Então, assim, Bruno, um derby já é um derby por si só, né? Já tem toda a atenção. Esse teve dentro e fora de campo, tanto que ontem a gente saiu lá da Neoquímica Arena depois das 11 horas da noite. A gente não acha, mas teve treta, teve confusão, tem BO, tem um monte de coisa e o Hernan estava lá. Tem polícia, tem promotor, tem tudo. Só não tem juiz, gol. Só não tem gol. Delegado. Tudo que você pode imaginar aconteceu depois desse jogo aí. E como é que foi a treta, Hernan? Porque quando acabou o jogo, eu vi até ali o Lingard conversando com o Andréas, parecia que o ambiente ali estava numa boa, só que foi no vestiário que o pau cantou. Na verdade foi no túnel de acesso aos 2 vestiários, né? Para quem não conhece a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, você entra naquele túnel que normalmente é mostrado nas transmissões de quem está mostrando o jogo e tal, que é o túnel onde os jogadores perfilam para entrar no jogo. E ali, quando você vira para a sua esquerda, é o vestiário visitante onde o Palmeiras estava ocupando. Olá. E o lado direito
é o vestiário do Corinthians e tem também no caminho para o vestiário do Corinthians o da arbitragem. O que aconteceu ontem foi assim, muito empurra, eu vi parte dessa treta, óbvio, lá do túnel para fora, mas dava para ver muita gritaria, eu ouvi muita gritaria e empurra. O que o Palmeiras alega, e aí cada clube, eu vou explicar por quê, mas cada clube teve a sua narrativa dos fatos. O Corinthians alega que 2 jogadores foram agredidos, o Gabriel Paulista e o Bidon, e o Palmeiras alega que o Luigi foi agredido, assim como seguranças dos 2 clubes também os clubes alegaram, cada clube alegou que também seguranças foram agredidos. Eu já vi algumas brigas, tá, Vicari, assim, de jogo. Sei. Briga no campo. No vestiário. Briga ali em acesso de túnel. Tivemos recentemente aquelas cenas lá de Minas Gerais, onde foi de fato uma pancadaria. Sim. Essa foi uma treta que muito à flor da pele durante o jogo, e no pós-jogo a coisa se desenrola por algum motivo, sempre tem alguma faísca. E ontem me pareceu mais uma daquelas tretas de rivalidade. É muito empurra e pouca agressão. E é a sensação também de quem foi lá depois cuidar do caso. Tá. Né? Um pouco da sensação da polícia quando chegou lá e fez o boletim de ocorrência e começou a apurar os fatos. Que era muito empurra e pouca pancadaria em si. O Luigi fez corpo de delito, os seguranças também fizeram no local, os jogadores do Corinthians também fizeram corpo de delito e os seguranças do Corinthians também. Abriu-se então uma investigação ali no GCRIM, que é aquela delegacia que ali que fica dentro do estádio, tem um posto, tem um delegado, tem todas as autoridades ali. Então ali começou uma investigação. Essa investigação, você ouve o Luigi fica até o fim, os seguranças também e os jogadores do Corinthians, todo mundo foi ouvido. No entrar da madrugada, e já era mais de meia-noite, quase 1 da manhã, chegam até a arena um promotor e um juiz. Nossa, tudo isso? 1 da manhã. Chega um promotor e um juiz. O caso, ele já está nas mãos desse juiz, desses promotores, e aí cabe às autoridades agora dar sequência a esses acontecimentos. O Luigi alega que tomou um tapa no pescoço. E que aquilo ficou ardido e tal, e ele fez os exames de corpo de delito. Óbvio que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon também estavam ali, dá para ver até nos vídeos, no empurra, a confusão. O que vai acontecer agora? A gente vai esperar as autoridades darem sequência a isso ou não. O Palmeiras quer ir até o fim. O Palmeiras quer que esse caso tenha punições, pessoas sejam punidas, porque, segundo aí a narrativa do Palmeiras, o Corinthians começou a confusão. Segundo o Corinthians, o Palmeiras quem começou a confusão. Então, diante dessa investigação, ouvindo todas as pessoas, agora a justiça vai ver se vai dar seguimento a esse caso. Eu conversei com gente da polícia e isso é muito uma sensação de quem esteve lá apurando os fatos. Que não vai dar em nada. Porque assim, era muito empurra, muita gritaria, muito vai lá e aqui, vai lá ali, vai naquele lugar, vai naquele lugar, vai tomar um suco, não sei o que, xingamento e tal. Muito barulho, muita adrenalina que veio do jogo e que acabou descarregando nesse empurra e pouca ação de violência mesmo. Posso de fazer atitude. Uma comparação? Aí você vai falar, poxa André, mas você tá então achando que isso é normal. Não, ninguém está normalizando aqui, mas assim, eu digo violência no sentido, soco, foi agredido, fulano foi agredido, fulano foi machucado. Então assim... Lembra quando teve um Palmeiras de São Paulo que teve um soco do Nestor no Zé Rafael? Ali, Sabino também. Então, ali estava claro a agressão. Aí dessas imagens que a gente viu, hoje está mais um empurra. Tanto que esses jogadores foram suspensos à época. Isso. O nosso Luciano Borges já apurou que o STJD já entrou em cena, olha só
Que coisa, né? E vai oferecer uma denúncia a partir das imagens, a partir de tudo que está sendo apurado pela polícia também, evidentemente. Então, o STJD vai entrar em ação, está acompanhando, né, a apuração do nosso Luciano Borges, e tudo está caminhando nesse sentido. Aí por que a coisa ficou mais forte? Por que o negócio acabou ficando, a treta ficando maior no bastidor? O Corinthians tentou fazer um abafa, tentou fazer uma espécie de um acordo com o Palmeiras. Uma figura que é muito influente nos bastidores do Corinthians, que não é da diretoria, não é diretor, não é executivo, não é o Marcelo Paz, essa pessoa fez os primeiros contatos com o Palmeiras, dizendo o seguinte, ninguém se machucou aqui, foi uma gritaria, um empurra-empurra normal de jogo. Já estou há muito tempo no futebol, já vi muito Palmeiras e Corinthians, isso é absolutamente normal. Vamos aqui então que ninguém vai prestar queixa, ninguém vai no GCRIM, ninguém chama o delegado. Vamos deixar como tá e tal, a Arena vocês são sempre muito bem recebidos aqui na Arena, né? A Arena é bem sinalizada, bem instalada, tem boas instalações, não há por que entrar nesse caso agora. E o Palmeiras se revoltou com isso. Palmeiras se revoltou essa sugestão. Com essa sugestão. Lá estavam Anderson Barros ontem e Paulo Boazzi, vice-presidente, que estavam representando o Palmeiras. A presidente Leila não estava, como não tem ido nos últimos derbys. O Anderson Barros dá para ver mesmo. Dá para ver nas imagens a confusão. Imediatamente, o Palmeiras se recusa. A presidente Leila, obviamente, é consultada como a mandatária do clube e ela fala, não, tem que dar sequência porque se aconteceram fatos lamentáveis, se atletas nossos foram agredidos, tem que levar até o final. Então houve um consenso da diretoria do Palmeiras, um consenso de quem estava lá da comissão técnica de que tinha que levar a história adiante. Aí eu quero fazer só um parênteses aqui. A comissão técnica vê que e aí o clube, vou colocar o clube, mas eu apurei isso junto à comissão técnica, vê que o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, lá tudo entre aspas pode, foi o que eu, abrindo aspas para a fonte, lá tudo pode, lá ninguém é polido. Então assim, o Palmeiras tem esse entendimento de que muita coisa tem acontecido lá no estádio, na Neoquímica Arena, na arena, e nada acontece de punição. E aí o que me citaram foi os sinalizadores na final do Paulista, quando o Memphis sobe na bola, essa situação do túnel ontem, a arbitragem que chega pressionada. Eu não lembro se da cabeça de porco ou se cabeça de porco também foi citada nessa apuração minha, conversando e apurando para saber um pouco mais, e o Palmeiras está cansado disso. O Palmeiras quer punições, então por isso houve esse consenso de que tinha que levar a história adiante. Esse é um parêntese importante dessa história. Então o Palmeiras prontamente se recusou a fazer qualquer tipo de acordo e levou a história até o final e quer punições para quem agrediu o Luigi ontem. E o Luigi ficou até o final. Ele não voltou com um ônibus. Ficou lá, junto com seguranças do Palmeiras, e ele fala para a polícia que tomou um tapa no pescoço. A agressão é aquela do bidon? Você sabe se é aquilo ou se é alguma coisa antes? Não é assim, porque tem na imagem aí. O que me contaram é que é isso? Não, isso aí não chega. Isso aí ele viu que foi o bidon. Foi o preparador, Luiz Fernando. Alguma outra coisa. Talvez tenha sido antes e aí o Luigi foi lá. O preparador de goleiros do Corinthians, não sei se é o preparador de goleiros, que é o Luiz Fernando. Porque se for essa aí do bidon, não. O bidon e o Luigi são amigos. Isso aí é coisa até de base, tudo. De base, imagina. Seleção de base, tudo. Eles são amigos. Ali não existe treta, Luigi e bidon. Tá. Aquilo ali é o empurra que sim. Vamos colocar, não normalizando, mas vamos colocar como às vezes acontece em jogos de derby, em jogos clássicos e tal.
Eu tenho aqui E não tinha, né, Hernan, desculpa, enquanto você puxa aí, não tinha ninguém da comissão técnica do Palmeiras, porque já aconteceu em outros casos, tem o pessoal da comissão ali. Era o próprio João Martins. Acho que só ali. quem aparece ali uma hora é o Martinho, mas ele aparece meio que apaziguando ali. Não, quem tá ali é o Léo Pífero, que é dirigente. Isso. Né? Ele é abaixo do Anderson Barros, do Léo Holanda ali e tal. Que é parte de logística e tal, né? Administrativo, certo? Isso. Mas vai chegar aqui, depois chega aqui o Martinho. Mas ele não tá na confusão, ele tá justamente pedindo o calma. Anderson, você vê que o Anderson tá ali, né, de camiseta verde ali, o Anderson atrás do tá segurança grandão ali. Tem o TK ali, que é o de óculos, né, que é o chefe da segurança do Palmeiras. Isso. E um pessoal... O Cachoeira tá ali, ó, o Cachoeira, ó. Tem um pessoal de comissão técnica do Corinthians, que é pessoal de fisiologia, de staff e tal. Ó, não tinha ninguém da comissão. Chega pedindo calma. O Marcelo Paz também aqui, ó, sinalizando pra galera. Verdade, embora, aqui, verdade. Ontem, por exemplo, duas pessoas da comissão técnica do Diniz foram até o campo que eles esqueceram alguma coisa lá, né? E aí eu falei assim, você bateu ou apanhou? Brincando, né, obviamente. Você bateu ou apanhou? E aí, tipo assim, a resposta que veio falou, cara, foi um grande tumulto, na verdade. Um empurra, ninguém bateu em ninguém. Daí... Então, assim, era uma sensação Corinthians e foi também uma sensação ali de quem estava apurando na questão da polícia, do boletim de ocorrência que foi feito. E o Palmeiras, obviamente, defendendo seus... jogadores e defendendo a narrativa que o Palmeiras tem e alegando que, de fato, o Luiz foi agredido. Ali a gente viu, né, que tá o Martinho ali, ó, de azul, e o Rogério, que é o preparador de goleiros, mas eles estão nessa também de pedir calma. Até porque aconteceu algo mais grave ontem, que foi o caso de racismo contra o Carlos Miguel. A gente já entra nessa história também. Eu só queria saber do Bruno se ele tem daí desse lado alguma apuração nesse sentido, Bruno, porque a gente viu na entrevista coletiva do Diniz e também dos jogadores do Corinthians, se não me engano eu ouvi do Hugo, eles levando para esse lado que assim, cara, foi um empurra, uma coisa quente ali do jogo, mas nada que tenha passado disso, Bruno. Então, sobre esse empurra, esse conflito aí pós-jogo, muito honestamente não tenho uma grande apuração, me sustento muito naquilo que vocês apuraram daí, o Hernan que esteve no jogo. Eu tenho muito mais da situação envolvendo o André, a expulsão do André, como o Corinthians viu tudo isso, o Depay, o Memphis entrando com o Marcelo Paz no começo do jogo. Sobre essa briga de forma específica, eu não tenho muito a incluir e acrescentar, meus amigos. Boa, então, ficou nessa daí, né, Hernan? Agora ter esse tipo de punição. E a punição pode ser que o STJD está imaginando e a polícia em relação ao estádio do Corinthians? Aí você tem várias questões. É o acesso ao estádio, são as instalações, propriamente os jogadores agredidos e os agressores. Quem agrediu pode pegar um gancho, quem bateu ali também, por isso que jogadores foram intimados a dar depoimento e também fazer exame de corpo de delito. Cara, funcionou uma delegacia ontem dentro de Itaquera. Foi uma verdadeira delegacia, com o delegado que estava lá, que é o Dr. César Saad, do DRAD, alguns policiais, aí eu não vou entrar em cargo, porque senão eu posso estar falando cargo errado, mas existia ali um corpo de polícia ali também, aí depois chegou o promotor e depois chegou também um juiz. Então, assim, ontem foi praticamente julgado o caso e agora, óbvio que tem que ter o andamento ou não da justiça em relação a isso. Mas tudo funcionou como se fosse uma grande delegacia. E durante o jogo você sentiu que estava mais um tom acima do que normalmente é o clássico ou não? Tava, né? Tava. Até essa questão dos jogadores do Corinthians com essa pilha, com essa coisa de expulsão e tal, que o Bruno vai falar do André e o Mateuzinho também estava num tom acima desde o primeiro tempo, o próprio... os zagueiros estavam xerifando muito, era muito aquela coisa de peitar, de chegar, de cobrar, exigir. De imposição física, tinha muito isso, né? Por exemplo, teve uma hora que o Andrés tomou uma falta, não me lembro qual foi o jogador que fez a falta no Andrés, meio que quis discutir, o Andrés saiu de canto, assim, saiu de lado assim e falou, vamos pro jogo. Então existia essa diferença clara de temperatura ontem no gramado de jogadores do Corinthians e de jogadores do Palmeiras. E o que eu ouvi de uma fonte foi o seguinte, cara, os jogadores do Corinthians eles têm uma pilha com esse derby recente.
esse elenco do Corinthians tem aquela coisa. Ganhou o Paulista, provocou, ganhou na Copa do Brasil, teve toda aquela provocação. O último não foi um derby de vitória, teve a questão do chute do Flaco na E bandeira. o Flaco ontem durante o dia ficou postando isso. Postou. Horas antes ele Não é? postou no Isqueirinho, Stories. foi isqueirinho, não foi? Eu ouvi de uma pessoa próxima ao Flaco que era uma questão de inflamar o clássico no bom sentido, sabe? Provocar tudo mais. Foi o que eu ouvi Sei. de uma fonte próxima, pra dar uma esquerada, entendeu? E inflamou. Não, mas isso é normal, né? Normal, Quando não não. tem, a gente fala, pô, gostava da época que tinha uma provocação, uma resenha, um negócio assim. E assim, Mas olha, o. Fala, Bruno. Não, eu não sei se o Hernan vai complementar em relação a isso, mas só para reforçar, eu tenho certeza que o Hernan vai mergulhar nisso também. Ele já explicou, né, que esse clássico tem muito mais ligação com o plantel, com o elenco, com os jogadores, uma coisa muito emotiva, psicológica e tal, que desta vez, e apesar de o Diniz ser muito enérgico também, o que me explicaram de ontem para hoje, sobretudo hoje pela manhã, é que o Diniz, apesar de ser muito pilhado, ele não pilhou ninguém. O Diniz passou meio ao lado dessa situação, essa entrega, essa pressão, esse se doar e etc, um pouco exagerado, inclusive, dos jogadores do Corinthians, não teve ligação direta com pedidos do Diniz ou comunicação eufórica no intervalo, etc. Não. Essa entrega, esse exagero, muitas vezes, que aconteceram ontem no Corinthians, foi muito por conta dos próprios jogadores. O jeito Diniz, nesse momento, não entrou em campo. Ele ali do lado, ele tava. Ele também tava daquele jeito dele, né, Hernan? Também reclamando, tal. não, tal. normal. normal Reclamando dele. com a arbitragem. Mas ele tava menos ontem? Porque pareceu um pouco menos, talvez, inflamado. Não sei se mas você que tá do menos lado ali... Qual que foi a sua visão? Qual que foi a sua sensação? A minha visão é que ele tava inflamado, tava resmungando, como sempre, pedindo, reclamando, mas não tava tanto como já vi o Diniz, sabe? Talvez, não sei se é o primeiro clássico dele, segundo jogo pelo Corinthians. Não, e do outro lado, Talvez a o exceção João de quem tava Martins vendo acho na que tava TV. também mais piano, não tava? Ô, mano, que choradeira desses imundos. Na moral, mano, foi só um empurra ali. Os caras querem punição, querem interditar o estádio, querem multa. Na moral, mano, os caras estão irredutíveis. São mimados, né, mano? Não é à toa, né? Bando de playboy mimado, né? Isso aí é tipo aquele lá quando o irmão mais velho briga com o irmão mais novo, no caso o Corinthians, o irmão mais velho. Aí o irmão mais velho fala assim: não conta pra mãe, não conta pra sua mãe, não. Só que ele tá irredutível, ele vai lá e fala: esse é o Palmeiras. Me mata, não aconteceu nada demais, mano. Empurra ali, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, chega a ser nojento, cara. Chega a ser nojento esses caras. E eu não duvido muito que vai acontecer punição porque eles estão pedindo. Palmeiras, Flamengo, STJD, CBF, é tudo assim, ó, juntinho, ó. Os caras pedem, eles atendem, tá ligado? Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Esses lixos aí, eu quero só ver no derby de lá. Eu quero ver no derby de lá. Então é isso aí, mano. O Vicário falando que, nossa, comemorando como vitória, empate. 2 a menos, mesmo assim não tô comemorando com vitória. Eu acho que você também não. Empate, ok, beleza, não perdemos. Mas com 2 a menos. Se eu não me engano, esse Vicário é palmeirense. Eu dava pra pesquisar, mas ele é palmeirense, mano. Mas é isso aí, né? Tá de boa. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão e comenta aí o choro das Peppa. Então até o próximo, valeu, é nóis.